T-minus 10, go for main engine start. We are go for main engine start, T-minus 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope. Mission Control, Houston. Right. I'll start with the bad news. E da Caverna ao Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou o Sérgio Mates e hoje iremos falar daquilo que revelou as imagens mais belas e incríveis que a humanidade jamais imaginou. Iremos falar do olho de Sauron da vida real, aquilo que tudo vê, que é o telescópio Hubble. E para falar sobre isso, aqui comigo hoje, diretamente de Saturno, aquela que você já conhece, Lohane Olivetti. Olá! Tá de volta, Loli. Não demorou muito eu voltar. Ó, esperamos que tenha bem mais episódios, hein, Loli? Yeah. E também, aqui comigo, como sempre, né? Reinaldo Mates. Olá, galera, e olhar para o céu é ao mesmo tempo olhar para o passado e para o futuro. Porra, cara, que Clarice profundo. Lispector. Que profundo, cara. E o que vocês vão esperar do episódio de hoje aí? Não dormir. Não, como assim? Brincadeira, eu espero aumentar os meus conhecimentos e poder divulgar a ciência para as pessoas. Você tá muito palestrinha, né, cara? Eu tô. É que eu tô de pijama, de frio. Ninguém tirou pijama na quarentena, é isso que tá acontecendo. Exatamente. Já virou parte de mim, já me grudou no meu corpo. Eu tô toda de NASA aqui, meia da NASA, calça NASA, blusa da NASA, NASA no fundo. Aliás, quem não conhece a Loli ainda, a gente tem um podcast só falando da história do livro dela. E também ela tem um Instagram, ela posta foto, ela é viciada na NASA, galera. Essa menina é na cleptonasomaníaca, não sei se é essa palavra. Mas é isso aí. Eu acho que esse episódio aqui veio pra mostrar que pra todos os míopes, que existe um representante muito importante deles. Olha, sem spoiler. Era isso que eu estava pensando. Era exatamente nisso. Acho que essa é a coisa principal. E que pra tudo tem um jeito. Eu tô muito coach, né? E detalhe, o meu telescópio veio igual o Hubble. Ai, meu Deus. Você botou óculos nele? Tivemos que Olha colocar. o spoiler, cara. Então vamos para os recadinhos aí, já volta. Bem-vindos à zona de recadinhos, não sai daí que vai ser rapidinho, o episódio já começa e como vocês podem ver hoje temos uma convidada especialíssima. A Loli, se você não viu o episódio dela, vai ver, é o episódio número 11, tá super legal, galera já conhece melhor ela também. E Sapcast tarda mais um falha. Como vocês podem ver, o episódio tá um pouquinho atrasado. Aí saiu, né? Tô gravando isso dia 16 agora. Eu acho que talvez eu lance hoje ainda. Ou talvez amanhã. Não sei, vamos ver como vai ser das coisas aí. E então vamos para os recadinhos rapidinho. Vamos fazer o quê? Eu sei que tá meio deprê, essa quarentena tá sem o que fazer. Eu fico olhando pro teto, contei todos os tijolinhos do meu portão. Então, para aproveitar esse tempo sobrando aí, vamos aprender, vamos estudar, vamos fazer alguma coisa nova, mas melhor que tudo, vamos escutar o Sapcast. Passa esse programa aí para algum amigo seu que goste sobre um assunto que interesse para ele, vai ser super legal. Mostra pro papai, pra mamãe, pro amiguinho, pra vovó, a vovó gosta, é isso aí, sempre fala da vovó. E também lembre de nos seguir nas nossas redes sociais, vai ser super legal, lá sempre tem conteúdo super bacana todo dia, então você não vai ficar entediado, é sempre diferente e bacana. E por fim, mas não menos importante, fique em casa, caramba, fique em casa, mantenha a quarentena, independente de qual sua posição política. Proteja-se e proteja os outros. Não caia em bobagem, falácia, fake news. Não compre produtos duvidosos para se proteger, entre aspas, do coronavírus, porque não existe medicamento e nem tratamento milagroso. Fique em casa, veja uma série, aprenda algo novo, escute o Sapcast e cuide-se. E agora que já falei um pouquinho de tudo pouco, vamos ao que interessa.
voltando da zona de recadinhos, vamos ao que interessa então, né? De fato, vamos falar sobre essa máquina engenheirada pela humanidade que, na minha opinião, acredito que os telescópios são os objetos mais próximos de máquinas do tempo que poderemos fazer. E o Rei já falou isso antes, né? Olhar para o espaço é olhar para o passado. E antes de começarmos a falar um pouquinho da história do Hubble, o que ele é e o que ele é capaz de fazer, eu queria saber aí, o que é o telescópio Hubble? Então vamos lá. O telescópio Hubble, ou apenas Hubble para os íntimos, é um satélite artificial não tripulado, ou seja, ele é um objeto colocado pelo homem em órbita da Terra. Ele é um telescópio do tipo refletor, portanto as imagens são captadas por meio de espelhos, que no caso do Hubble, esses espelhos possuem 2,40 metros. Também é interessante lembrar que ele está em órbita a aproximadamente 547 km de altura e dá uma volta completa na Terra aproximadamente a cada 95 minutos. Isso é cerca de 27 mil km por hora. Agora pensa, o Hubble com seus 2,4 metros de largura e pequenos 13,3 metros de comprimento, mais os seus 11 mil quilos, foi colocado em órbita a 547 quilômetros de altura. Imagina isso lá no espaço relativamente próximo de onde nós estamos. E você com dificuldade de pular da cama. Exatamente, eu tava pensando nisso. Não existe limite de peso. Não, até que existe, né? Mas não pra você. Se você for gordinho, não faz problema, dá pra ir pro espaço. Eu fico pensando que o quão grande é o Hubble, né? Ele é uma coisa gigantesca. E não só o Hubble, mas eu acho que eu vou falar disso mais pra frente. Qualquer sonda que a gente acaba mandando pro espaço, quando você vê as fotos, assim, nós acabamos pensando que elas sejam muito menores do que realmente elas são. E quando você fica sabendo do tamanho real deles, de fato, é coisas gigantescas, né? A gente fica, putz, como é que manda aquilo lá pra cima? Eu vi uma réplica do Hubble, acredito que tava em o tamanho real. Assim, de olhar eu não sei dizer se eram 13 metros mesmo, mas parecia. E é muito incrível. Ainda mais aquele revestimento dele, não sei como que chama, mas é tipo um prateado, né? É muito bonito, muito grande. É um ônibus que é basicamente mandar um ônibus pro espaço, é muito louco. Exatamente, parece mesmo. Tipo, imagina que é bem isso aí. Parece mesmo. Eu tava esperando pra falar isso, você roubou minha frase. Obrigado, Sérgio. Podemos falar que o Hubble é tipo um ônibus espacial, só que sem a parte do ônibus? Batuts. Oh, mas porque assim, a minha próxima fala aqui, acabar com a magia de vocês, temos um roteiro. O Hubble pode ser considerado a maior câmera do mundo? Ah, será que é? Porque ele não é uma câmera. Mas ele tira foto. Ele tira foto, mas a câmera dele, ela é um computadorzinho que registra os dados e compila eles, né? E o que é uma câmera digital? Ele pode ser a maior lente do mundo, mas ainda não é a maior lente do mundo porque tem telescópios maiores. Ele é a maior lente no espaço até o momento. É verdade. Pelo menos ele tem o zoom mais potente. Você pode ter uma Nikon atrás do Hubble, se você quiser, cara. Não, sem patrocínio. Não tá patrocinado. Fala marca X. Podia, hein? Imagina um patrocínio da Nikon. Marca japonesa aleatória. De câmeras fotográficas. Because you know I'm up in outer space, go Hubble. I'm up in outer space, go Hubble. Desse tamanhão de ônibus que o Hubble tem, como que se coloca esse ônibus no espaço, né? Normalmente, quando pensamos nesses objetos, não imaginamos algo maior do que um ser humano. Até isso não serve só para os telescópios, também como as sondas que enviamos para Marte ou para a Lua, que são aqueles rovers, né? Antes de conhecer os tamanhos reais desses objetos, eu sempre imaginei que fossem, sei lá, muito menores do que são, porque um rover é muito o tamanho de uma caminhonete gigante e o Hubble é o tamanho de um ônibus, e isso demanda muita energia e dinheiro pra mandar pra lá, né? E, enfim, agora que a gente já sabe o que é o telescópio Hubble, ou pelo menos sabe sua ficha técnica, né? Eu quero mais. Eu quero saber mais sobre ele. Eu quero saber como que foi a história, de como ele foi feito, pois sabemos que a astronomia e a cosmologia podem ser divididas em duas fases. Antes e depois do Hubble, pois depois que ele foi colocado em órbita, né, começou a trazer imagens que nem as mentes mais criativas aí poderiam imaginar, como as nebulosas, as galáxias e aglomerados, que hoje temos imagens muito nítidas, muito bem colocadas, muito bonitas de ver de fato, assim. E coisa que antes a gente só tinha borrões ou pontos e muita coisa que nem tinha conhecimento de que existia, né? Hoje em dia a gente tem fotos mais bonitas de nebulosas do que, tipo, foto tirada pelo celular. Não entendi. Em questão de nitidez. Ah!
Não, mas pensa bem, eles podem mandar um Xiaomi pro espaço, que eu acho que tira foto melhor que o Hubble. Pode ser. Não! Tá, mas vamos continuar aqui na nossa historinha. A primeira concepção de um projeto pra colocar um telescópio em órbita é bem antiga. Se for pra pensar, na verdade, é mais antiga do que a Sputnik. Foi lançado em 1957. Ele começou com uma publicação de um artigo, Astronomical Advantage of an Extraterrestrial Observatory. Vantagens astronômicas de um observatório extraterrestre, que foi lançado em 1946, 9 anos antes de se mandar a Sputnik para o espaço, pelo astrônomo Leon Spitzer. Nesse artigo, ele discutia as vantagens que você tinha em colocar em órbita um telescópio, levando em consideração a exclusão da difração causada pelos efeitos atmosféricos, além de, também, né, no caso, a melhor capacidade de trabalhar com frequências de luz não visíveis, como o infravermelho e o raio-x, que, por sua vez, eles acabavam sofrendo menos interferência, né? Sofreriam a menor interferência possível por você não contar mais com a atmosfera. Só que daí, pensando, vamos lembrar um pouquinho que nesse ano de 1946, né? Essa época já era meio complicada devido à tecnologia, cortes orçamentários, e vamos convenhar aí que a gente acabava de sair de uma guerra mundial, né? E o projeto não ia ir pra frente desse jeito, não, pelo menos até a Guerra Fria. 46 ainda não tinha nem os foguetes V2 pra jogar nada no espaço, né? Exatamente. Então... E a gente acabou de sair da Segunda Guerra Mundial. Tava todo mundo de luto ou falido, né? Ainda não tinham recrutado o Van Braun pra equipe. Estavam caçando ele. Tá, mas vamos lá. Lembrando que houveram vários outros projetos e tentativas de colocar telescópios em órbita, mas nenhum deles acabou sendo tão significativo como o Hubble, por conta de falhas, projetos totalmente inviáveis e muitos outros fatores. Não vamos entrar em detalhes agora nesse cast, porque senão a gente teria um cast aí de 10 horas, que eu gostaria muito de fazer um cast de 10 horas, mas o Sérgio odiaria editar um cast de 10 horas. Então a gente vai falar só da década, entre as décadas de 70 e 80, que foi quando o projeto foi colocado em prática. Em 1970, a NASA acabou criando 2 comitês para poder avaliar e discutir o projeto do telescópio Hubble, como qual tecnologia deveria ser usada, qual tipo de equipamento, qual tipo de hardware que seria necessário e todos os aprimoramentos que seriam necessários para fazer essa missão dar certo, porque até o momento seria a mais cara de qualquer outro projeto de telescópio terrestre que já tinha sido proposto até aquele momento. E, é claro, acabou rolando muitos problemas orçamentários, porque, né, sempre tem problemas orçamentários em tudo que você quer fazer e que não envolva criar armas. E acabou tendo até mesmo um corte de verba pro projeto, pelo presidente que estava em exercício na época, que era o Gerald Ford, e isso acabou quase que colocando o Hubble na gaveta, junto com muitos outros projetos que já foram vetados e permanecem na gaveta até hoje, e a gente provavelmente nunca vai saber se teriam dado certo ou não. Mas, felizmente, surgiu um esforço internacional de pressão coordenado entre astrônomos. Muitos se encontraram pessoalmente com congressistas e senadores, e muitas campanhas de abaixo-assinado foram organizadas. Aí a Academia Nacional de Ciências publicou um relatório enfatizando a necessidade de um telescópio espacial, e eventualmente o Senado concordou com o orçamento, que seria metade daquele que o Congresso recusara. E agora o Hubble voltou com tudo, mas não com tudo, devido ao orçamento, porque houve algumas mudanças no projeto inicial, como a redução do tamanho do espelho, que foi de 3 metros para 2,4 metros, o corte de um protótipo menor, que seria lançado antes para testes, entre outros, aqui e ali, mas ok. O lado bom é que houve a coparticipação da Agência Espacial Europeia em equipamento e tecnologia para baratear o projeto. Então, depois de tudo acordado, em 1978, o governo dos Estados Unidos liberou, enfim, o orçamento de 36 milhões de dólares para o projeto. Como se fosse muito, né? Mas parece que não é muito dinheiro para um projeto dessa magnitude que a galera acaba pensando, mas lembrar que a gente estava em 1978. Pois é, esse dinheiro devia valer muito. Sim, é que nem você para pensar, você assistir Todo Mundo Deu Crise e ver a referencial do dinheiro da época, que 1976, né? E a moeda era muito o valor da moeda era muito diferente. E esses 36 milhões de dólares em 78, hoje, você fazer eu não peguei os dados
atualizados desse valor anterior, né? Mas hoje seria um valor muito maior, tanto que é bom lembrar que esse daí foi um investimento inicial e devido a vários imprevistos, o custo total do Hubble e do projeto até o dia de seu lançamento, que foi em 1990, já estava girando na volta do 1,175 bilhões de dólares, ou seja, de 36 milhões de dólares passou para mais de 1 bilhão de dólares. Então, não foi só... é complicado, né? É um telescópio um tanto quanto caro. Carinho, salgado. Isso que foi até 1990. Tem valores e correções que fizeram nele até o ano passado, eu acho, que eles atualizam todos os anos com os custos que temos com o Hubble, né? Sim, pois é. Eu só consegui ficar pensando no Todo Mundo Deu Crise e... Ei, carinha, me passa $1. Me passa um... Você sabe quanto vai custar $1 no futuro? Então. Eu fico pensando nisso, né? O cara compra lá um monte de coisa com centavos e todo dia dá $1 pro cara, velho. É complicado. Foi assim que ele se aposentou com 30 anos. Exatamente. Acho que num episódio fala do irmão do Chris exatamente isso. É, muito bom. Só comentar aqui sobre os projetos que já foram vetados e engavetados pela NASA. Um dos que felizmente foi engavetado foi o projeto A119. Quem tiver interesse, pesquisa. Ah, cara, você vai deixar assim de curiosidade pro pessoal? Eu vou aumentar a curiosidade mais ainda. O Carl Sagan participou desse projeto quando ele era jovem ainda. Você é mala, hein, cara? Fala aí pra galera. No próximo episódio. Basicamente era um projeto de explodir uma bomba nuclear na Lua. Mas foi vetado, né? Por causa que... Foi. Pela ONU, não foi? Por causa, né? Não. Por que será? Porque tem muitos motivos, né? De ser vetado. Não foi desse aí que depois colocaram uma lei que proibiram levar e construir armas no espaço? Foi depois disso daí, né? Existe uma lei... Ainda bem que o sensato viu isso, né? A desmilitarização do espaço. Existe uma lei mundial, né? Que... Pra galera que não sabe, eu não lembro o nome da lei exatamente. Não é exatamente uma lei. É tipo um acordo, não? Tratado. É, um tratado. Um código de ética. É tipo de bons costumes. É um código de ética, basicamente. É o que seria o código de cavalheiro. Exatamente. Sabe? Se você então, é tipo assim, um cara bom, você não faria isso. Mas nada impede. Mas vamos ser sensato. Talvez aí um ou outro carinha já tenha botado alguma coisa lá e tá lá rodando, né? Mas vamos voltar pro projeto. Mas você imagina se os caras explodem uma bomba nuclear na Lua e voam um pedaço na Terra, que provavelmente aconteceria? Mas... Depende, cara. Você pode pensar uma bomba nuclear na Lua, não seria... Baixa gravidade. Oi? Em baixa gravidade, sim. Ele vai jogar um monte de estilhaço no espaço. Isso é óbvio. E parte dos estilhaços vão vir pra Terra, mas... Uma bomba nuclear, acho que nem a mais potente que a gente tem hoje aqui na Terra, seria capaz de jogar um pedaço grande o suficiente pra chegar na Terra inteiro. Não necessariamente chegar na Terra. Eles poderiam fazer um sorriso na Lua. O problema de estar no espaço é que você pode atingir o mundo todo a hora que você quiser. Pois é. E um outro problema também é que nessa época os soviéticos já estavam lançando o Sputnik no espaço. Sim. Primeiro satélite... a gente podia fazer um cast sobre o Sputnik, né? O primeiro satélite artificial a entrar em órbita da Terra. Bem legal. Russos venceram essa corrida, galera. Spasiba. Bacana. Um tema bem legal. Because you know I'm up in outer space, go Hubble. I'm up in outer space, go Hubble. Vamos voltar pro projeto da construção do Hubble, porque a gente sabe que um projeto dessa magnitude aí não envolve só cientistas, mas envolve também especialistas de diferentes áreas atuando todos em conjunto para que isso saia do papel, né? Também sabemos que não é só do telescópio que é necessário para colocar ele em órbita, né? Para ele entrar em órbita, a gente também precisa de uma nave para fazer isso. Enfim, nesse vai e vem de milhares de pessoas e áreas envolvidas, eu não queria discorrer sobre todas elas e como que foi colocado o Hubble lá e tudo mais. Então vamos ficar naquilo lá que fez o telescópio Hubble ser e trazer o que ele traz, que são as belíssimas imagens, né, e de altíssimas definições do cosmos que temos. E então vamos focar no seu sistema óptico de lentes e de espelhos, que basicamente é o corpo e essência do Hubble, né? Tá, agora é hora de a gente chamar o Felipão, porque seremos técnicos e... Nossa, foi bem bosta. Foi horrível, cara. Tá, vamos lá.
Opticamente falando, o Hubble ele é um telescópio refletor, tipo Cassegrain, ou seja, na sua configuração, ele acaba possuindo 2 grandes espelhos hiperbólicos que tornam ele muito bom para se fotografar um largo campo de visão, porém, tem a desvantagem de ser muito difícil de ser construído. Os sistemas relacionados com a óptica e os espelhos que representavam a parte crucial do projeto, eles acabaram sendo concebidos segundo especificações muito, muito rígidas. Em média, os telescópios usam espelhos polidos para uma precisão de cerca de 1/10 de comprimento da onda de luz visível. Porém, uma vez que o Hubble ia ser usado para observações na gama do ultravioleta até o infravermelho, com uma resolução 10 vezes superior aos telescópios antecessores, o espelho tinha que ser polido para uma precisão de 10 nanômetros, que é cerca de 1/65º do comprimento da... 1/65º. 1/65º, muito obrigado. Do comprimento de onda da luz vermelha. Para fazer isso, então, a Perkin-Elmer, que é uma das empresas que desenvolveram os espelhos do Hubble, ela planejava utilizar um maquinário assistido por computador extremamente sofisticado para acabar modelando o espelho segundo as especificações que foram impostas. Porém, por sua tecnologia apresentar algumas dificuldades, a Kodak, infelizmente vamos ter que falar de uma marca japonesa de câmeras aqui, Paga nós! ela acabou sendo contratada para construir um espelho reserva, né? Porque pra que construir um se a gente pode construir 2? Essa é a lógica daquele filme O Contato, do Carl Sagan. Baseado no livro do Carl Sagan, né? Não foi o Carl Sagan que fez o filme. Enfim, tá. Ela foi contratada, então, para fazer um espelho reserva, utilizando técnicas de polimento tradicionais, não utilizando essa tecnologia nova. A construção do espelho foi iniciada em 1979 e concluída só no final de 1981, 2 anos para você construir esse espelho, e com o acréscimo de um revestimento refletivo em alumínio de uma espessura de mais ou menos 75 milímetros e outro revestimento protetor de fluoreto de magnésio de 25 milímetros de espessura, isso permitia aumentar a reflexão da luz ultravioleta consideravelmente para você conseguir chegar num ponto muito, muito bom e muito, muito interessante e muito, muito desejável para o funcionamento do Hubble, porque lembrando, é um projeto muito, 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 muito caro e você não pode errar. Imagina a pressão. Meu, eu tô só imaginando a pressão que esses caras sofreram para construir esse telescópio. As escalas que eles foram trabalharam nele até o momento era novidade no mundo, porque não existia nada na tecnologia que foi empregada nele. E o custo daquele trabalho foi tão grande que qualquer erro, cara, seria uma vergonha universal, né? Mas enfim, eu queria fazer um... Melhor não falar muito disso, né? vai chegar lá. Mas eu queria fazer... Em outros tempos, qualquer erro nesse telescópio era guilhotina. Boa! Coitado. Gente, eu queria fazer só um mapinha mental pra quem não sabe o que é um telescópio refletor. Pensa num... Vamos lá. Faz um cone oco. Daí você vai fazer um cone oco. O que é um cone, Sérgio? Um cone seria... não é um cone, é um cilindro oco. Desculpa, errei. Um cilindro oco em que ele vai entrar a luz, a imagem, né? Vai entrar em ondas de luz por uma entrada e vai ter um espelhinho lá no fundo. Esse espelho vai refletir essa luz de volta pra frente do cone. Só que pra sua extremidade, onde vai ter espelhos que vão dar uma volta inteira pela abertura. Tá conseguindo ver essa imagem mental? E esses espelhos que vão... Eles são todos concavados, tá? Eles têm um certo ângulo para fazer essa curvatura da luz para a extremidade dos espelhos, e eles vão jogar isso de volta para dentro do telescópio, onde vai ter a lente que vai fazer a análise dos dados, né? Das imagens. E daí, com isso, ela vai montar uma imagem. No caso do Hubble, são 2 espelhos e uma lente, mas tem telescópios que colocam mais de 2, 3 espelhos dentro de um refletor. Isso depende muito da sua anatomia e complexidade, né? Mas do Hubble... Galera, calma aí. Galera, vamos fazer assim. Vocês estão com as mãos livres nesse momento. Pega a sua mãozinha direita e coloca a mãozinha direita pra cima. Didática com Reinaldo Mates. Colocou a sua mãozinha direita na sua frente, coloca a palma da sua mão virada em direção à frente do seu rosto, não virada pro seu rosto, em paralelo com o seu rosto, perfilado. Vamos lá, colocou a sua mãozinha aqui. Agora, vocês sabem o sinalzinho do Spock, do Vida Longa e Próspera? Isso aí, abre os seus dedos, coloca 2 dedinhos de um lado, 2 dedinhos do outro lado. Agora, você pega a sua mão esquerda e coloca de frente com a sua mão direita, com a palma da sua mão direita. Agora você imagina
Abaixa os seus 2 dedos, deixa só o indicador e o dedo do meio na mão esquerda, tá? E deixa o sinalzinho do Spock na mão direita. Agora, você imagina que o raio de luz está vindo da sua esquerda e batendo na sua mão direita. Mas aonde que ele vai bater na mão direita? Ele vai bater no conjunto dos dedos, ou seja, vai bater no mindinho e no dedo do lado do mindinho, que eu nunca sei o nome, eu acho que é anelar que fala, e vai bater no conjunto do dedo indicador e dedo do meio. Quando ele bate nesses 2 conjuntos, ele vai ser refletido para sua mão esquerda, para o dedo indicador e o dedo do meio que está na sua mão esquerda. E ao bater nesse conjunto de dedos da mão esquerda, ele vai ser refletido para o vão que está aberto entre a mãozinha do Spock aqui. E quando ele passa pelo vão, ele vai ser captado pelo local onde vai chegar a luz, e a partir daí os dados vão passar para o computador, que vão ser processados, e aí você vai conseguir ter a imagem. Se você quer pensar um pouquinho melhor de como ainda é o refletor, tenta dobrar um pouquinho a sua mão, que você vai fazer as concavidades dos espelhos, e é mais ou menos assim que ele funciona. Não sei se... É que na mão esquerda você não vai conseguir fazer, porque ele é côncavo para trás. Mas na mão direita você consegue dobrar aqui os dedinhos, você vai ver mais ou menos como que é. E basicamente é isso. Caraca, cara. Eu tava fazendo aqui enquanto você falava, e... Edição efeitos de palmas. Parabéns. 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 Puta que pariu, cara. Ficou muito bom, cara. Deu pra entender certinho. Eu me embananei todo e você foi bem didático, cara. Deu pra entender certinho. Obrigado. Fico feliz. Tá, mas vamos voltar então agora. Fora os espelhos altamente tecnológicos. E sim, galera, um espelho, ele não necessariamente é nitrato de prata em vidro, como a gente pode ver no YouTube, que é o espelho comum que a gente tem em casa. Ele envolve diferentes técnicas, dependendo do que você precisa e o que você quer. Essas técnicas é o que possibilitou uma precisão maior de 6 vezes do que é comumente empregado em telescópios comuns. Esses que a gente tem aqui na Terra, ou esses residenciais que usam o mesmo padrão de lentes e espelhos, né? Mas não é só de espelhos e lentes que se faz uma engenhoca com tal gabarito como o Hubble. Não precisa só pegar a imagem, tem que ter algo que pegue essas imagens, processem esses dados de luz, né, e processem gerando as imagens de fato. Não é que ele não vai ver a galáxia, ele precisa pegar os dados e transformar isso na imagem certinho da galáxia. E quais foram esses objetos, esses itens, não é objetos, certo? Instrumentos que foram enviados junto com o Hubble. O Hubble levou com ele 5 instrumentos que serviram para trabalhar com os dados obtidos, e foram eles quais? O primeiro foi uma câmera de campo largo planetário, que era um dispositivo de imagem de alta resolução destinado principalmente para observação óptica. E segundo instrumento foi levado foi um espectrógrafo de alta resolução Goddard, que é um espectrógrafo projetado para operar na frequência de ultravioleta, da luz ultravioleta, e ele podia alcançar uma resolução espectral de 90.000. Isso é muito alto, galera. Além disso, colocaram um fotômetro de alta velocidade, que poderia fazer medições de até 100.000 por segundo, 100.000 pontos por segundo, com uma precisão fotométrica. E, por fim, uma câmera de objetos pálidos em conjunto com um espectrógrafo de objetos pálidos. E isso daí serviria para conseguir uma maior resolução com os dados de todos os instrumentos anteriores. Fica esse monte de nome jogado ali ao vento, né, com nomes confusos e complexos, mas todos esses equipamentos junto ao Hubble, eles tinham funções diferentes com dados diferentes, mas todos trabalhavam em conjunto para formar uma imagem que depois vem a ser aquelas que a gente tem acesso, que a gente vê no final do trabalho todo, né? Tá, e agora fala desses 5 instrumentos, a gente coloca tudo isso dentro do Hubble junto com os melhores espelhos já produzidos na época, e a gente vai conseguir aquelas imagens, as melhores imagens do universo que já registramos até o momento. Coloca tudo no Hubble, bate 2 minutos no liquidificador, depois coloca no forno pré-aquecido a 180 graus e você tem um telescópio sensacional. É só pôr a casinha, pôr no congelador. Já tá pronto o sorvetinho. O que tem pra falar do Hubble mesmo é que, e não só do Hubble, mas de qualquer telescópio, é que sempre tem mais por trás da cortina, né? Não é só aquilo que a gente imagina, não é só simplicidade que é transmitida pra nosso público geral, né? Que não é especialista no assunto. Existe muita coisa que, se a gente fosse destrinchar pra entender, levaria muito tempo e seria muito complicado. E é por isso que um único profissional ou um grupo pequeno de profissionais nunca seria capaz de desenvolver um projeto desse. É muito engenheiro, né, por trás disso.
lá sufocado, louco da vida. Morrendo, tomando café. Temos que entregar. Temos que entregar o projeto. Quando? Ontem? Não! O James Webb tá assim, gente. Nada, James Webb nunca vai sair. O James Webb é outra história, né? Nunca que sai. Nunca vai falar dele no finalzinho. Tá, mas antes da gente continuarmos, a gente falou tanto do Hubble, eu esqueci de uma coisinha. Por que Hubble? Quem foi Hubble? E Hubble são siglas ou um nome de alguém? Tá, agora é a hora que eu vou falar do Hubble. Não o Hubble, o telescópio, mas o Hubble pessoa, mais conhecido como Edwin Powell Hubble. Na verdade ele é mais conhecido como Hubble, não sei por que eu falei essa palavra. Enfim, quem foi Hubble? Hubble, um dos maiores astrônomos do mundo, de toda a história, e provavelmente o maior astrônomo americano da história. Simplesmente isso. Nasceu em 1889, faleceu em 1953 de forma levemente anônima. Hubble teve um início tardio na área da astronomia, quando ele começou a estudar astronomia só com 24 anos de idade, lá em 1913, depois do falecimento do pai dele ainda. Quando criança, ele era atleta, liderou time de basquete, ganhou Olimpíadas escolares na parte do atletismo, se graduou em Direito, e só mais tarde, lá em 1913, depois do falecimento do pai dele, que ele começa a trabalhar com astronomia? Trabalhar com astronomia. Nossa senhora, fugiu totalmente a palavra. Mas é isso aí. Você tem noção, o Hubble serviu na Primeira Guerra. Ele foi voluntário na Primeira Guerra. Não foi nem convocado. Ele só voluntariou pra servir na Primeira Guerra. E depois ainda continuou trabalhando no exército por um tempo como civil, mais tarde. Mas enfim, vamos lá. O Hubble, ele começou na parte de pesquisas na área de astronomia em 1920. E foi lá em 1929 que ele lançou e divulgou o que seria o que mudaria a astronomia pro mundo. Que até aquele momento acreditava-se que o universo era estacionário, ou seja, o que tinha aconteceu, o universo estava parado. Tanto é que o Einstein, quando ele lançou a teoria da relatividade, ele adicionou a constante cosmológica, que o Einstein fala que foi o maior erro da vida dele, da carreira dele, acrescentada essa tal constante cosmológica, que ela era necessária para que o universo, dentro da teoria, ele ficasse de forma estacionária. O Hubble foi o cara que desmentiu Einstein. Então, todos esses memes aí que você vê da galera, tal pessoa aí, um filósofo brasileiro aí que, como que fala? Desbancou Einstein, que ele refutou Einstein? Não. O Hubble pode falar isso, esse filósofo não pode não. Tá? Então, basicamente, o Hubble, ele estudando as ondas infravermelhas emitidas pelas galáxias, ele conseguiu detectar esse movimento dela, esse movimento de expansão. E, cara, só isso já mudou toda a astronomia. Tudo que era conhecido como astronomia de todos esses anos mudou totalmente o mundo. A partir disso, começaram a se conhecer novas galáxias, começaram a se buscar entender os limites do universo e o universo em expansão. A partir disso que se descobriu matéria escura, a partir disso que se descobriu energia escura principalmente. E o telescópio Hubble foi muito importante para essas duas coisas, tanto para matéria escura quanto para energia escura. Então o Hubble, tanto como astrônomo quanto incorporado em forma de telescópio, foram e são até hoje muito, muito, muito importantes para toda a astronomia. Olha, cara, tá aí, né? Um cara que foi importantíssimo. E uma coisa bem bacana é que qual que é o melhor jeito de se tornar imortal, cara? Não é viver pra sempre, ninguém vive pra sempre. É você fazer um trabalho tão insignificativo e ser importante pelo que você fez, que você vai ser lembrado pra sempre, vai entrar pra história. Isso é ser imortal. Hubble é imortal, Einstein virou imortal, Darwin virou imortal, tudo por causa dos trabalhos deles, né, cara? E você sabe o que uma coisa muito triste com relação ao Hubble? Ele nunca ganhou um Nobel, embora ele merecesse muito. Porque na época, a astronomia não recebia Nobel. Putz. O Nobel começou, acho que só com física e química, não foi? Depois ele foi ampliando as áreas. A astronomia não se encaixava em nenhuma área e ele nunca ganhou um Nobel. E ele lutou até o fim da vida dele pra tentar ganhar um Nobel, mas... Coitado. Nunca rolou. E
não há homenagens póstumas, então ele nunca recebeu um Nobel póstumo. Ele ganhou um Sério? telescópio com o nome dele. Então. Eu acho que um telescópio mais importante da história da humanidade é melhor que um Nobel, né? Pois é, e ele não teve nem funeral, sabia? Quando ele morreu. Uai. Falam que nem sabem onde ele tá enterrado, porque foi um negócio só pra família, não foi divulgado. Ele, foi enterrado de forma anônima. Essa parte eu não confirmo, tá? É parte da mitologia do Hubble. Hubble pessoa, no caso. Falam que ele morreu e foi enterrado meio que escondido, assim. Sério? Ninguém sabe onde ele tá. Que triste. Talvez ele esteja vivo até hoje, dentro de um jarro. O Hubble, quando estava mais velho, ele não era tão conhecido a ponto de... Sei lá, o pessoal iria querer saber se ele morreu, ver, não sei. A pessoa meio que é apagada da história momentânea e só é lembrada depois. Pois é. Ele até era conhecido, só que ele tinha uma doença já. Quando ele ficou mais velho, ele desenvolveu... Ele morreu de trombose cerebral. Caraca. Então, ele já tinha uma doença e a pessoa vai ficando mais afastado e tal. Pelo menos ele não casou com um pombo, né? Pelo menos ele não casou com um pombo. Quem entender, entendeu. Mas se a pessoa foi feliz com o pombo, tá qual que é o valendo, problema? né, cara? Dura quando a pessoa morre. Depende do que a pessoa fizer com o pombo, porque daí entra na parte de zoofilia e não é muito interessante. Ô, gente, do que vocês estão falando? Eu tô falando do Tesla. O Tesla casou com um pombo e daí quando o pombo morreu, ele morreu de depressão. Pesado, né? Mas certo, vamos voltar. Vamos voltar pro Hubble. Agora que a gente descobriu como o Hubble foi desenvolvido e quem veio a dar o nome ao Hubble, né? Não dar o nome, mas de quem veio o nome que foi dado ao Hubble. A gente precisa lançar esse telescópio para o espaço para que ele possa observar as estrelas, né? Então, foi ali, mais precisamente, para dia 24 de abril de 1990, que na missão STS-31 do ônibus espacial Discovery, que foi lançado para colocar sobra-prima de telescópio em órbita. E assim que ele pudesse começar a trabalhar no seu objetivo, que ele foi feito, fotografar o cosmos. Mas vocês podem adivinhar o que aconteceu quando começaram a receber os primeiros dados do Hubble? Melhor parte. Eu sei. Vocês sabem tinham porque tá no esquecido roteiro. Não, tinha esquecido de tirar a capinha da lente, sabe? Igual quando você tem a máquina e você esquece de tirar a capa da lente, você vai tentar tirar foto tudo escuro. Eu acabei de lembrar de um paralelo em relação a isso. Lembra daquelas missões Venera lá pra Vênus? Eu não lembro quantas missões, eu até falo disso no livro, mas, enfim, várias delas eles conseguiram fazer tudo, vencer, aquela dificuldade de mandar, a pressão absurda em Vênus, e aí na hora de começar a fotografar, o que aconteceu? Eles não conseguiam tirar a tampa da câmera. Eles não tiraram a película da câmera. Eles não conseguiram fazer várias fotos de Vênus, se perderam a missão basicamente toda, só conseguiram alguns outros dados que não dependiam disso, porque não conseguiam tirar a tampa da câmera. O mais absurdo, né? A gente fica pensando, a gente procura solucionar todos os problemas mais complexos e a gente esquece dos problemas mais simples. Pois é, e mandar alguma coisa pra Vênus não é fácil, e isso aconteceu em mais de uma missão. Então... É complicadíssimo. Eu queria lembrar de uma coisa. Antes de a gente entrar no ponto, eu acho que o pessoal não entendeu ainda o que tá acontecendo aqui, porque a gente não falou o que aconteceu, mas eu queria lembrar quando eu comprei meu celular, eu tô testemunho de Xiaomi, que eu comprei por causa da câmera, né? Todo mundo falava que a câmera é espetacular e tudo mais, eu comprei, tirei, e daí eu fui começar a tirar foto e eu fiquei muito frustrado, porque a câmera era uma bosta, não focava, não ficava bom e nada. Fiquei uns 2 dias assim, depois eu descobri que eu não tinha tirado a película da câmera. Parabéns, merece palmas. Isso é clássico. Depois que eu tirei, o meu mundo mudou, cara. As imagens ficaram perfeitas. Você entendeu o que exatamente o pessoal que construiu o Hubble sentiu. É tipo quando você vai usar um óculos, tá todo borrado, porque você esqueceu de limpar o óculos. Não, isso acontece sempre, é tradição. Aliás, eu tô com o óculos tudo sujo nesse momento, né? Também, nem percebo mais, já acostumei. Mas vamos voltar pro Hubble, que é interessante, mas o Hubble de fato não foi uma coisa que não funcionou direito porque não deu pra tirar, ou foi uma coisa que ficou na frente. Foi uma coisa menor e parecia que deixou
passou batido por todo mundo. Vamos lá. Esse projetinho bilionário do Hubble, ele estava com um pequeníssimo errinho. É uma coisa muito pequena mesmo. A gente vai chegar no tamanho dele. O erro no qual ele proporcionava uma falha de nitidez incrível nas imagens, a ponto de ficar turvo. Tudo que ele tirava ficava muito feio. Eu até coloquei uma foto aí pra vocês verem a diferença no roteiro. Eu vou botar essa foto na página pra galera ver depois. Vai nada. Ah, vou sim, é muito legal. Essa semana vai ser só Hubble. Olha a diferença de imagem por causa desse errinho de lente. Olha a nitidez perdida. Isso foi numa galáxia próxima. Imagina, era impossível você tirar as fotos que o Hubble tira se tivesse esse errinho minúsculo. Quando eu vejo essa imagem, eu lembro do meu primeiro telescópio que foi comprado em conjunto com um grupo de astronomia que eu ainda participo. E todo mundo lá empolgado que aquele telescópio foi super caro em relação a nenhum dinheiro que a gente tinha. E a hora que ele chegou, o que aconteceu? A Mimosa, o nome do nosso telescópio, ela recebeu esse nome, estava míope. Nossa, meu. Mas é muito frustrante isso, é muito frustrante. Muito. Nossa, que raiva. E é caro pra mandar corrigir. Pra trocar. Nunca ficou bom. Ah, que pena. 100%, o telescópio nunca ficou. Mano, imagina pra arrumar uma coisa que tá no espaço e custou $1 bilhão. $1 bilhão de dólares. Pois é, tem esse pequeno detalhe, né, pro Hubble. Imagina a frustração. Ai, cara, eu fico imaginando o pessoal, as agências espaciais, apesar, por não ser um projeto militar, eu acho que nunca teve uma resistência, uma visão negativa das outras agências espaciais, porque a ciência é ciência, né? Todo mundo quer se ajudar. Mas eu fico imaginando o pessoal tirando sarro dos Estados Unidos, cara. Virou piada, velho. Ninguém tá entendendo porque não tá vendo, mas, nesse momento você não para o podcast. Dá uma pausadinha, vai na página e veja o post que eu vou fazer. Vou até colocar aqui. Eu vou marcar aqui no meu caderninho que eu vou fazer o post no dia 16 da foto do Hubble. Então no dia 16 de abril de 2020, daí a foto da cagada da lente do Hubble. Que horas que você vai fazer o post? Provavelmente... Só pra eu anotar no meu caderno aqui também. Às 13 horas. Não, faz às 8. Dia 16? Às 8, ninguém tá acordado às 8. Às 9. Às 10. 9h30. Por que isso? Não sei, tô negociando. Vai estar lá o tempo todo, depois pra eternidade. Enquanto durar o Instagram e o Facebook. Durar a humanidade. Vocês vão atualizando aí nos próximos. Provavelmente a humanidade vai durar mais do que o Instagram. Enquanto existir. Eu acho que esse feito aí do Hubble é tipo você fazer uma missão pra Marte e na volta você esqueceu um astronauta. Né? Olha lá, Mark Watney. Eu acho que é o segundo. Calma aí. Eu acho que é o segundo ou terceiro podcast que eu consigo fazer uma referência de Perdido em Marte. Se possível, conseguirei fazer em muitos mais aí. Mas né? Vou na fé. Primeiro, a nave nunca ia cair porque a atmosfera de Marte é tão rala, tão... Como que é o nome certo? Esqueci. Rarefeita? Ai, Sérgio. Rarefeita que o vento nunca ia ter aquela força que fez acontecer e voar coisa lá. Sérgio, todo mundo já ouviu isso. Todo mundo já ouviu. Eu gostei daquele filme por causa da única música que tocou e naquela parte super exagerada, muito exagerada daquela fita vermelha e eles de pendurado. Não lembro se era vermelho, mas enfim, eles de pendurado e aquela confusão. Eu fiquei, que doido. Mas não superou o filme Gravidade. O filme Gravidade de todos é o pior. Gravidade é claustrofóbico, gente. Dá uma agonia. Tudo dá errado, tudo. Aí você fala, não vai dar errado, dá errado. O problema da gravidade é que o espaço de gravidade é muito pequeno. Tipo, certo que tem uma lógica ali, órbita, mas tudo acontece com ela. Parece que no espaço ali é muito pequeno para as coisas viajarem. O universo conspirou contra ela. Totalmente. Ali você pode dizer, foi contra. Vocês assistiram aquele Love, Robot, Death do Netflix? Love, Sex, Death, Life, Robots. Alguma coisa assim. Pokémon. Tem um episódio que a mina corta o braço no espaço pra poder jogar pra trás. A Sandra Bullock devia ter cortado o braço dela pra voar pro espaço. Oi? Você não assistiu, Loli? Não sei, não tô lembrando. Tem um episódio que a moça, ela entra em deriva no espaço, né? E ela não tem nada pra fazer, não tem impulso pra voltar pra nave. Ela tá só alguns metros, mas ela tá à deriva.
Aham. E a única solução que ela arruma é ela fazer uma tala Abriu, no braço, congelar o braço, quebrar o braço dela, porque é a única coisa que ela tem acessível ali, porque ela perdeu a mão porque ela tentou fazer com a luva. Não deu certo. Daí ela pegou e fez com o braço dela, quebrou o braço e jogou o braço pra dar impulso contrário, né? Força normal, joga você pra trás da pressão que você tá jogando com peso pra frente. Daí pra ela conseguir força pra voltar pra nave. Daí ela consegue, mas sem o braço. Se fosse eu, acho que eu ficaria à deriva. Não ia dar certo isso, não. Arrancar o meu braço. Imagina. Ó, pra quem não É sabe... aquela história, né? O universo aí, você dá a mão, ele quer o braço. Pois é. Não tá dando isso, não. Essa é a melhor referência. Deu a mão, ele pede o braço. Mas só a última curiosidade antes de continuar o cast. O espaço não é como você tá numa piscina. Se você fazer movimentos de natação, você não vai sair do lugar, porque não existe matéria pra você empurrar pra trás pra você ir pra frente. O espaço é um vácuo completo. Então, qualquer movimento que você faça ali dentro do seu próprio eixo, ele vai ficar no seu centro de gravidade. Você não vai sair do lugar. Você precisa de uma força Mas externa. essa é uma coreografia bem maneira. Seria nadando parado. Mas vamos voltar ao cast, que a gente deu uma viajada longa agora. Não, mas é interessante isso. O pessoal sempre me pergunta no Facebook, no Instagram, etc. Ah, essa pessoa... Teve um dia desses, isso foi semana passada, o menino me perguntou se bastaria só um capacete com oxigênio pra pessoa ficar lá aderível. Não. Não bastaria só oxigênio. Calma, eu acho que depende. Quantos segundos ele quer ficar lá vivo? Mano, mas acho que não dá nem um segundo. Deve dar tipo uns 3 segundinhos até congelar o interior do corpo, né? Não Porque só congelar, mas vai acontecer um bocado de coisa ali. Não vai sobrar nada. Enfim, então... A pressão é nula lá, né? Não tem, é zero. Então, tudo que tem de líquido no seu corpo vai tentar evaporar antes de congelar. Nossa, não, é uma morte assim... É horrível. Você não vai ver, é muito rápido, mas se alguém estiver vendo, não vai gostar. Deve ser 1 segundo de agonia mortal e depois escuridão. Nada. Morreu. Acabou. Pode estrela. Ah, a gravidade disso nem é tão grande. Patuts. Que ruim, cara. Foco, vamos focar, mantemos o foco, Tá, galera. foco então. Galera. Não, peraí. Foco, entenderam? Não! Agora eu entendi. É que a gente tava desfocado, cara. Sim. Que O ruim, Hubble gente, inspirou a gente. Agora vamos arrumar o telescópio pra gente focar de novo. Tá, então vamos lá. O que a gente faz? A gente pega um telescópio, lança o telescópio, monta o telescópio tá lá armadinho, bonitinho, no espaço, em órbita, e tirando fotos totalmente borradas. E o que você faz? Você desiste? Não, porque você tem o espírito de Mark Watney e você quer sobreviver em um outro planeta. Yeah! Você é Rich Parnell e você vai descobrir uma manobra para você conseguir levar uma nave espacial de volta a um planeta numa velocidade muito, muito rápida. Você é a mocinha lá do Love, Death and Robots e você vai cortar seu próprio braço para você poder voltar pra nave. Isso! Então, o que você faz? Eu tô sendo um coach motivacional agora. Meu Deus. Ódio nos olhos, vai! Eu sou um coach motivacional de telescópio. Vai, bate no seu peito e fala que você é o telescópio. Vou ter nitidez. Tá, então, e o que você faz? O que você faz? Igual uma pessoa que tem problema de visão, você arranca o olho dela fora? Não! Você sacrifica Como assim? a pessoa? Não, você não faz isso. Você vai lá e dá um óculos pra essa pessoa. Então, você vai lá e coloca um óculos no telescópio. Ou seja, o óculos é basicamente uma lente numa armação. Então, você vai lá e coloca uma lente numa armação lá no Hubble. Isso é bom, né? Deve ter ficado legal. Mas enfim. Eu tô imaginando o óculos do Hubble. É isso aí. Eu fiz uma teia mental aqui de todo o círculo que você deu pra chegar no óculos do Hubble, cara. E tá incrível. Tá incrível, né? Então vamos lá. Então, apesar do espelho do Hubble ter sido fabricado com a maior precisão da história, até aquele momento, claro, né? Sendo essa precisão numa escala de variação de 10 nanômetros a partir da curvatura. Lembrando, é um espelho côncavo. Lembra da experiência que a gente fez aqui com a mãozinha do Spock? Então, ele tem uma curvatura. A variação foi de 2,2 microns, ou seja, 2.200 nanômetros. E pra vocês terem uma noção mais ou menos de o quão pequeno é isso,
pega o seu fio de cabelo. Não pega seu fio de cabelo, deixa seu cabelo aí. Tem gente que... Se você não tiver cabelo, desculpa, mas eu tenho que usar cabelo. Enfim, pegou um fio de cabelo? Não é pra você pegar o fio de cabelo, mas pelo menos imagina. Agora você pega a largura do seu fio de cabelo, bem pequenininho, certo? Imaginou ou pegou, tanto faz, você que decide. Agora você pega essa largura, você divide ela por 50 e pega só um desses pedacinhos. Você divide em 50 e pegou só um desses pedacinhos. Você nem vai conseguir ver. Seu olho humano não consegue ver isso. De tão pequeno que é isso. E basicamente foi essa a variação no espelho do Hubble. E por conta dessa variação tão pequena, que seria basicamente como... muitos gostam de fazer as analogias, seria uma variação de uma bola centralizada no meio do Maracanã. O Hubble ficou míope. E foi simplesmente responsável pra destruir, né? Tudo que ele fazia. Não, destruir não, né, cara? Não, destruir não, mas... Aí você tá sendo muito trágico. Trágico. Mas, enfim, é uma coisa assim, cortou todo o intento dele, porque telescópios aqui da Terra conseguiam fazer imagens mais nítidas do que ele lá no espaço. Então, eu falo assim, putz, jogamos dinheiro fora. Ele foi o telescópio caseiro mais caro do mundo. Sim. Daí... O telescópio amador, no caso, né? Mais caro do mundo. O cara faz o telescópio com tubo de papel e papel alumínio, fica melhor. Pior que eu vi um projeto esses dias num grupo aqui do Walter, Walter Zap, pra quem não conhece, que o cara fez um telescópio muito, muito bom só com papelão. Só com papelão e as lentes. Ele fez toda a estrutura de papelão e comprou as lentes. Ficou muito bom. Ele mandou umas fotos aqui. O segredo do rolê são as lentes, cara. As lentes e o material interno, né? Quanto menos ele absorver luz dentro do telescópio, melhor vai ser a nitidez da imagem junto com as lentes que são essenciais, né? Agora eu não lembro qual grupo que foi aqui, mas se eu achar eu mando, enfim. Because you know I'm up in outer space, go Hubble. I'm up in outer space, go Hubble. E assim, por 3 anos, o Hubble foi tratado como uma piada, o elefante branco, e tinha até aqueles que o comparavam com o Titanic. Triste, porém mesmo nesse período ele conseguia registrar imagens muito boas e muitas vezes superiores das obtidas dos telescópios aqui da Terra. Foi então, em dezembro de 1993, que uma missão foi enviada para instalar lentes corretivas no Hubble. E aí a história mudou, o famoso óculos do Hubble, né? Hubble foi e ainda é o responsável pelas melhores imagens descobertas da astronomia e cosmologia. Por 30 anos, ele é a ponta da flecha de nossas pesquisas do universo. Com Hubble, fomos capazes de observar as galáxias mais distantes do universo e com isso conseguimos calcular prováveis limites de tempo e de espaço no cosmos, como a idade do universo, por exemplo. Também foi instrumento utilizado para detectar possíveis buracos negros e o comportamento gravitacional esquisito no universo, que nos levou a hipóteses da matéria escura. Além disso, ele registrou a colisão de estrelas e a complexidade e tamanho das nebulosas. Para quem não sabe o que é uma nebulosa, vai estar nos posts, mas é uma gigantesca. Quando eu digo gigantesca, eu quero dizer milhares ou milhões de vezes maior que o nosso próprio sistema solar, feito de nuvens de gás e poeira. Isso nos ajudou a entender como ocorre o nascimento e morte das estrelas e sistemas. Para o pessoal ter uma noção de quão grande é uma nebulosa, tem a foto muito famosa dos pilares de Deus. Sim. Pilares da criação. Da criação. Que é uma nebulosa, que são 2 pilares super bonitos. E naqueles pilares, galera, a cada pontinho que você vê lá é um aglomerado do que seria a se tornar estrelas no futuro. Estão se formando ali aglomerados, poeira e gás quente que está esquentando e emitindo aquela luz. E ali vai formar uma estrela ou algumas estrelas. Cada pontinho. Então imagina o quão grande é, milhares de vezes, talvez milhões de vezes maior do que o nosso próprio sistema solar. Aqueles pilares é muito grande, cara. E pessoal, vocês sabem por que o nome nebulosa? Eu não sei se vocês já viram, mas é muito fácil de achar nebulosas com telescópio. É porque ele parece uma nuvenzinha, um chumacinho de algodão. E aí ganhou esse nome por causa disso. Parece mesmo uma nuvenzinha. Eu mesmo já peguei vários com telescópio. Nem sei o nome de todos. Uma outra curiosidade também com relação ao telescópio Hubble, que mais uma nova contribuição, um dueto aí, Hubble-Einstein, que foi a utilização das técnicas de lentes gravitacionais com o Hubble, com o telescópio Hubble, para você conseguir enxergar muito, muito mais a fundo no universo. Então, utilizando aí as teorias da relatividade do Einstein,
Você utilizou a partir das lentes gravitacionais, que você usa a curvatura de objetos muito maciços, a curvatura que ele acaba causando no espaço-tempo, para você conseguir enxergar por trás dele. Então você basicamente faz... Isso é super legal, cara. Você faz o efeito de uma lente de um telescópio mirando em um objeto muito maciço para você conseguir enxergar o que tá para trás dele a uma distância muito, muito grande. E isso é muito interessante, e eles utilizam isso com o Hubble, porque tem no Hubble, com o telescópio Hubble, você tem o projeto do espaço profundo, se eu não me engano, que é tanto a imagem que eu utilizo como referência no fundo da logo do podcast, que você pode ver aí no Spotify. E o projeto utilizando as lentes gravitacionais é o espaço mais profundo ainda. Eu não lembro agora o nome, eu fugi o nome, mas alguma coisa assim, tipo, espaço profundo. Não foi uma imagem que demoraram 2 meses pra gerar ela? Eu não lembro quanto tempo que demoraram pra gerar, mas foi... Eu acho que essa do espaço profundo foi a imagem mais demorada do Hubble, não foi? Foi mais de 2 meses. Foi mais de 2 meses, porque foi uma sobreposição de muito tempo. Foi. Eles ficaram fazendo essa imagem, sobreposição, galera, porque assim, no mesmo ponto do Hubble, cada vez que o Hubble passava naquele ponto, eles miravam o telescópio e captavam uma imagem. E isso, se eu não me engano, esse projeto foram anos, foi mais de anos, se eu não me engano, captando imagens e fazendo uma sobreposição depois. Porque daí os pontos que você vê não são sistemas solares, não são estrelas, são galáxias. Então é um negócio muito, muito distante. O cosmos é tão grande, cara, que a gente fica... sei lá, eu não consigo conceber a grandeza. Eu tento imaginar, tipo, eu consigo entender que é grande, coisa, mas eu não consigo, sei lá, na minha cabeça conceber a existência de uma coisa tão grande, porque uma hora você buga. O infinito é bugável, cara. E sabe o que isso faz de você? Limitado? Humano. Exatamente. Humano, cara. Mas vamos lá. Não se estudam somente as estrelas, galáxias com o Hubble. Ele também já proporcionou pra gente a visão em tempo real da colisão de um cometa com o planeta Júpiter. Sim, incrível aqui, ó. Esse foi legal. Ele também nos ajuda a detectar gases que compõem a atmosfera de planetas através do espectro que elas emitem, né? E, ainda por cima, é utilizado para detectar exoplanetas no universo afora todo o tempo. Então, quando a gente vê aí, tipo, um Kepler 27371415b, foi mais ou menos com o Hubble. Quando você aparece os exoplanetas aí que vai dando notícia, planeta é igual à Terra, foi detectado pelo telescópio, e será que possui vida no planeta? O Kepler XXX. É isso aí. Toda semana, né? Toda semana eles falam, descobriu o novo planeta Terra habitável. O negócio tá 50 milhões de anos luz daqui. Novo planeta Terra. O Super Terra foi encontrado. Será que existem super-humanos? Sabe o que é o mais engraçado nisso? É que, vamos lá, um planeta habitável com civilização a 100 milhões de anos luz daqui. Tá lá. Vamos fazer de conta que está lá com seus alienígenas verdinhos observando a Terra da mesma distância. E se eles estiverem usando o espectro de luz visível, né, com a tecnologia que a gente tem, se eles estiverem nos observando lá a 100 milhões de anos de distância, anos-luz de distância, eles vão estar vendo dinossauros. E é por isso que eles não vêm aqui, porque dinossauros não são amigáveis. Cara, 100 milhões, eles nem estão vendo nem os dinossauros. Pois é. Eles não estão vendo nada, na real. Triste. Estão vendo um vulcão. vulcão. 100 milhões de anos atrás? Lava. Não, 100 milhões de anos atrás tinha... não, era dino. Não era? Vamos pesquisar aqui, vamos... Boa pergunta. A Terra tem 4,6 bilhões de anos aproximadamente. A vida tem 3,3 bilhões de anos aproximadamente. Olha que você... não, tá certo. 100 milhões de anos são dinossauros. Não, na verdade, os dinossauros apareceram 237 milhões de anos atrás. 233 milhões de anos atrás. E que por mais de 167 milhões de anos foram o grupo animal dominante da Terra. Provavelmente eles estão vendo dinossauros mesmo. Tá, mas vamos lá. Antes de eu queria finalizar o cast. Acho que já tá chegando na hora de que a gente possa finalizar esse cast, né? Que seria finalizar o roteiro. Depois a gente pode conversar um pouquinho. Mas eu queria finalizar todo esse... Ninguém quer conversar com você, certo? Seu babaca! Eu quero sim, eu falo sozinho então. Quero fechar com chave de ouro esse roteiro aqui que o nosso querido
Hubble aí, em breve, vai ter um companheiro. Em breve, né? Que a gente... Breve, não sabemos quão breve será. Em breve! A questão é a seguinte, que já tá meio pronto, então voltar atrás vai ser dinheiro jogado fora. Então um dia ele vai sair. Um dia. A previsão era, até o momento que eu gravei esse cast, esse roteiro era ser lançado em 2021, uma missão para colocar em órbita o telescópio James Webb. Que, claro, esse telescópio nunca vai substituir o Hubble e o que ele fez e faz, né? Mas o James Webb, ele propõe que vai ter uma potência 100 vezes maior do que o próprio Hubble. E enquanto o Hubble fica aqui 600 km, 540 km de altitude da Terra, na nossa vizinhança, né? O James Webb vai ficar aproximadamente 1,5, 1,6 milhões de quilômetros de distância da Terra, no ponto conhecido como ponto de Lagrange L2, que fica mais ou menos 3 vezes a distância da Lua da Terra, né? Só você pegar a Lua da Terra, a distância, botar 3 vezes, que seria a distância que esse telescópio ficaria. E quem sabe num futuro próximo que lançarem ele, próximo entre aspas, a gente possa fazer um cast sobre o James Webb. E eu tô muito ansioso para ver as primeiras imagens de um telescópio que é 100 vezes mais potente do que o telescópio que manda as imagens mais pica que a gente conhece. Ô, louco, cara, não fala isso. As expectativas estão bem altas, hein? E quem foi James Webb? Ah, tem o nome, ele foi o diretor James da Webb NASA. Foi o segundo diretor da NASA. Exatamente. Entre 1961 e 1968. James Webb foi um cara também importantíssimo aí. Eu não sei se ele estava à ponta da NASA quando começaram a fazer as pesquisas de lançamento de foguete da Lua, não foi? Ele fez lobby no... É que eu tô com a informação aqui aberta. Seu mala. Isso que eu falei. Eu queria... inflar meu ego. Tá aqui. colando. Ele fez bastante lobby da NASA no Congresso e sobre a administração inicial do Kennedy, e ele foi muito importante em todo esse processo. Se não fosse ele, a NASA não seria o que é hoje, fez o que fez, né? Por isso que ele ganhou um telescópio. Vai ganhar, né? Ele ganhou não, o nome dele ganhou um telescópio, né? Porque... Ah, cara, você pode pensar assim, esses telescópios do Hubble e principalmente, eu não sei se o Hubble ele tem algum sistema de ajustar sua órbita constantemente, porque eu não sei se ele está no ponto de Lagrange, mas para quem não sabe o que é o ponto de Lagrange, seria basicamente assim. Nós temos corpos maciços que emitem gravidade própria, né? Exercem gravidade própria. O ponto de Lagrange seria o ponto específico entre dois corpos grandes em que a gravidade de queda para um lado quanto a gravidade de queda para o outro se cancelariam, seria igual a zero, entre aspas, tá? Não é exatamente igual a zero e a cada alguns anos tem que sofrer um pequeno ajuste. Você tem a microgravidade. Você tem a microgravidade. Então acontece o quê? Um telescópio no ponto de Lagrange, muito bem colocado e ajustado para se ajustar a cada alguns anos para ficar perfeito ali, ele pode ficar, digamos assim, para sempre naquele ponto sem gastar combustível, gastando o mínimo de combustível possível. Então, se parar pra pensar, o James Webb vai estar lá mesmo depois que a Terra acabar, cara, que a humanidade acabar. Quando a humanidade acabar, o James Webb vai estar lá. Mesma coisa você pode pensar com a sonda Voyager. Tá. A não ser que nada atravesse e bata nele, o que é muito impossível, né? Muito improvável acontecer alguma coisa atingir outra no espaço assim com tanta precisão, sendo que pode acontecer, tá? Mas é improvável, porque o espaço tem muito espaço, como o Rei adora falar. Vai ver a Voyager vai bater no planeta X. Olha, se a gente vai Ou então Croston Tra vai pegar ela. Planeta X. Ou Astacheran. O Planeta X eu lembrei do Planeta do Tesouro, filme da Disney, que foi o melhor filme da Disney já feito, só que não recebeu o crédito necessário porque foi lançado na mesma época que Harry Potter e a Pedra Filosofal e ele foi ofuscado por esse clássico maravilhoso. Olha que engraçado, eu falei de Planeta X e eu lembrei de Meninas Superpoderosas. Por quê? Porque o professor Otônio acidentalmente despejou o elemento X. A Loli é uma menina superpoderosa. Como é que Como que é o nome da ruivinha das poderosas lá? A Mandona, a líder. Não, a Florzinha. Não. A Mandona é a bravinha lá. É a docinha. A Florzinha. Na docinha é a verde. A docinha é a Mandona.
Então, Não, a docinha é azulzinha. Não, a verde. A lindinha é Não, azul gente. e a florzinha Não, é a a rosa. florzinha é vermelha. Vermelha é rosa, a docinha é a verde e a lindinha é azul. O professor Otônio é o branco. O macaco louco é o macaco que tem o cérebro pra fora da cabeça. O professor Otônio é o samurai Jack. Vocês lembram que o macaco louco era do professor Otônio? É, né? ele é o primeiro filho dele. É. Mas, gente, por que tá falando disso? Eu não sei. Não sei. Vocês sabem qual que era o nome do telescópio James Webb antes de ser James Webb? Webb James? Não. Next Generation Space Telescope. Ainda bem que trocaram. Ai, ainda bem que trocaram. Esses nomes chatos aí não dá manchete de jornal, não. James Webb é mais caloroso. Chama mais atenção. Uhum. Nossa, sabe o que eu parei pra pensar? Webb é tipo teia em inglês e o telescópio, as lentes dele são hexagonais, parece uma teia. Parece... Será que foi por isso que eles Sim. deram um nome? Parece um cacho de abelha, né? Ah, é verdade. Uma curiosidade legal sobre o James Webb, ele não foi construído... Ele é bem maior, né? Eu acho que tem 6 metros o espelho dele. A diferença é que não tem como você levar um negócio de 6 metros inteiro pro espaço sem correr risco. Primeiro que botar no foguete 6 metros, um disco de 6 metros é complicado, porque ele vai lá na pontinha, tem que ser aerodinâmico, tem que subir pro espaço, enfim. E também corre o risco de trincar ou quebrar, porque você atravessar a atmosfera, quebrar a barreira do som e chegar lá em cima é uma tremedeira complicada. Então, você... não é igual jogar um frisbee. não é bonitinho. Enfim, o que eles fizeram pra conseguir colocar o James... estão fazendo pra conseguir colocar o James Webb lá em cima, né, onde eles querem. Eles são um conjunto, acho que de 18 espelhos hexagonais, que quando eles vão se montar depois, e eles estão tipo enfileiradinho, e depois eles vão se abrir e montar como se fosse um cacho de abelha, assim, bem legal, e vão formar um espelho de 6 metros super legal. É bem bonito o James Webb, bem mais bonito que o Hubble, fisicamente falando. Ele é bem louco, né? E tipo, se você ver também, ele tem um escudo solar, é bem legal. Ele vai abrir um escudo solar e ele vai ficar pra parte escura, sempre com a bundinha pro sol, com o escudo, e a lente dele vai ficar voltada pro espaço profundo. Bem bacana. É bem bacana. Mas não é do James Webb, estamos falando do Hubble. Alguém tem alguma observação pra fazer pro Hubble antes de a gente poder finalizar, antes que nós possamos finalizar esse cast? Eu só consigo imaginar, fechando esse episódio, naquela imagem que ele apontou para um lugar onde não deveria ter. Tecnicamente eles não viam nada, né? E aí ele fez a observação e conseguiu ver um monte de galáxias, tudo quanto é tipo. Ah, sim, eles voltaram pro ponto escuro, né? E eu esqueci o nome dessa foto, mas ela é uma imagem incrível, linda pra caramba. Mostra vários tipos de galáxia. Ei, tá passando o trem aí? Tá passando um trem aqui. A Lori falando e o apito do trem cantando. Tchur, tchur. Olha o trem. Ficou bem estilo final assim, de episódio, trem cantando. Coisas de Minas. Estamos indo. Ah, falar nisso, galera. Episódio de Cyberpunk. Esse sotaquezinho que vocês escutam da Loli é que ela é mineira. Eu tenho sotaque. Oi? Claro que tem. Ah, é por isso que tá passando um trem. Não é aqui. Então, esse trem pode ser um carro, uma moto. Olha o estereótipo. Pode ser qualquer coisa. Um pão de queijo. É sério, eu nunca reparo que eu tenho sotaque. As pessoas falam, eu fico, uau, sério? Eu sei que eu falo muito uai o tempo todo, mas... Ah, não dá pra perceber. Depois que a gente começa a conversar assim, ele passa batido. Mas a primeira vez a gente percebe. Ah, mas até o Sérgio tem sotaque. Não tenho, não. Sou paulista. Paulista não tem sotaque. Você tem um sotaque de otário. Tchau, galera. Sotaque, né? Paulista não tem sotaque. Paulista tem sotaque. Todo mundo tem sotaque. Ah, não. Paulista é a língua, é o português brasileiro verdadeiro. Não, esse é o carioca, né? Ou é o baiano? O pessoal do Rio Grande do Sul tem muito sotaque também. Acho que é o que mais me impressiona. Gente, eu morei lá um ano. Eu voltei falando bah. Eu lembro quando eu estive lá, tinha muitas palavras que eu falava que eles não entendiam, tipo garrar. O elevador vai garrar. Aí o cara olhou assim pra mim, cri, eu vai ficar preso. Aí ele, tá.
História de quando minha primeira semana no Rio Grande do Sul, quando eu fui fazer faculdade lá, eu fui no mercado e aqui em Sorocaba se fala o pão francês é filão. E lá é cacetim. Daí eu falei, moça, me vê. Eu cheguei na padaria e falei, moça, me vê 2 filão. Daí ela falou assim, não tem filão. Daí eu falei, tem sim aqui. Daí ela falou, não, esse é cacetim. Daí eu falei, não, é filão. Ela falou assim, mas você quer cacetinho? Daí eu falei, não, eu quero filão. Me dá 2 filão. Daí ela falou, mas não tem filão, moço, só tem cacetinho. Eu falei, eu não quero cacetinho, eu quero filão. Daí a fila aumentando e tudo me olhando. Daí ficou essa discussão por uns 15 segundos. Daí eu falei, moço, me dá pão francês. Daí ela falou assim, cacetinho. Daí ela pegou e colocou. Você foi vencido. Fui vencido pelo regionalismo do local. Cara, esse foi meu momento... impacto cultural. Mas é engraçado como falar sobre um telescópio traz um universo de assuntos. Você olha pro passado. Mas aí, vamos finalizar então. Considerações finais. Vamos começar pelo Rei, pra depois a Loli falar. Por que sempre sou eu? Eu nunca tô preparado. Você foi escolhido por mim também, vai. Uhul. Galera, eu vou fazer só uma questão aqui. Esse cara que tá falando com vocês, vocês sabem que sou eu, tenho a Loli, e o outro cara é o Sérgio, tá? É que ele não se apresenta, ele esquece. Ô, meu querido, se você voltar no começo do episódio, hoje eu botei no texto e me apresentei, tá? Tudo bem, mas nesse tempo aqui eu consegui pensar numa consideração final. Foi essa a sua consideração final? Não, eu tava pensando, enquanto eu falava e enrolava você, eu tava pensando numa consideração final. Então manda logo, vamos lá. Ih, esqueci. Não, brincadeira. Só uma curiosidade. Tem nos relatos das missões que foram feitas, porque infelizmente o Hubble, como ele precisou passar por alguns reparos já, e falam que é uma missão bem complicada você fazer o reparo no Hubble, porque você não foi feito, enquanto foi feito os reparos, o ônibus espacial estava funcionando ainda, então você tinha que estacionar o ônibus espacial do lado do Hubble. Saiu um bracinho robótico, ele tinha que acoplar no Hubble, o astronauta tinha que descer, ir até o Hubble, fazer as manutenções necessárias. Era uma missão meio complicada. Imagina, você tá mexendo com só o Hubble, aí você já bota aí os seus 1 bilhão e 200 milhões de dólares, mais o ônibus espacial, mais a sua vida. Confesso que eu gostaria de ter ido. Eu ia fácil também. Imagina. Mas você vai morrer. Eu também, mas... Se eu vou ver um Hubble de verdade. Vou ser enterrado no espaço. Vou, exatamente. Esse é meu lema, eu não vou morrer na Terra, não. Ou cremado, depende do que acontece. E vamos ficar atentos às visões da Raven. Não, às visões do James Webb e do Hubble. Perfeito. Antes de eu passar as considerações finais pra Loli, eu queria só lembrar, eu não sei o dado correto, mas se eu não me engano, o valor do Hubble atual, depois de vários ajustes e atualizações que ele sofreu no decorrer de 20 anos, 30 anos, né? E já passou de 5 bilhões de dólares o valor atual. Então, é só essa curiosidade. Enfim... Não chega nem perto da fortuna do Jeff Bezos. Não. Vamos lá agora passar para as considerações finais. Loli... Quem é você? Não, você todo mundo já conhece, né? Só fale onde o pessoal pode te encontrar e considerações finais. Então, pessoal, foi muito legal falar sobre o telescópio Hubble. Quando eu comecei a ler, né, que a gente ia falar, fiquei viajando as imagens. Vale muito a pena vocês darem uma pesquisada e são imagens incríveis. E também eu queria falar que em breve o Sap Ciência vai ter um ganchinho num projeto que a gente montou, né? O InSpace. Convido vocês a conhecer também. Ainda não tem nada no Instagram porque tudo que estava marcado foi cancelado por causa do coronavírus e aí tá tudo cancelado. Aí não teve foto, não teve nada. Mas a gente vai retomar assim que passar essa confusão toda. E é isso, pessoal. Me procurem no Instagram, Lolivelet, Lolivlet. E é isso aí. Perfeito. E quase por um pouquinho a gente não passou sem falar de coronavírus. Eu pensei nisso, mas a gente falou de Mas, como você gosta de falar, se você voltar pro começo do episódio, sério? Você vai ver que a gente já comentou sobre coronavírus. Falou? A gente falou da quarentena, então indiretamente a gente falou dele. Eu não lembro. Enfim,
Esta é a Lori, galera. Se vocês quiserem conhecer melhor ela, vai lá no episódio Sapcast 11, Lori na NASA, porque né, a gente fala um pouquinho dela, do livro dela, quem é ela, o que ela faz e por que tudo isso começou. É bem bacana, conheçam ela. Ela é uma pessoa muito legal. Por fim, acho que vamos finalizar esse cast por aqui. Então, fiquem aí pras respostinhas. Será que vai ter respostinha? Acho que vai, né? A gente grava amanhã, né? Eu posso fazer uma consideração final? É. Bom, galera, se vocês acompanharam a gente no último Sap News, a gente falou... Foi no último Sap News, se não me engano. Que a gente falou com relação à procrastinação e como deixam as coisas tudo pra última hora. Esse episódio está sendo gravado no dia 13, tá? A gente teve aí no mínimo uns 15 dias pra poder gravar ele, e ele tá sendo gravado nos últimos 2 dias. E se atrasar é culpa minha. As respostinhas provavelmente a gente vai gravar ou dia 13 à noite, porque a gente tá gravando de madrugada, então considere dia 12 ou dia 13, não sei, não tô perdido. Enfim, deixa eu falar, a gente vai tentar gravar as respostinhas amanhã. Eu queria agradecer muito pra Loli pela participação dela. E... Obrigada a vocês, é sempre um prazer. A gente agradece. E também ao seu amigo de sempre, o Homem-Aranha, né? O Reinaldo, quer dizer. E... Obrigado. Cara, eu acho que é a primeira vez que você agradece minha participação no podcast. Eu tô tá feliz lisonjeado. Eu tô, É isso aí, galera. Fiquem para as respostinhas e tchau. Calma, eu gostaria de agradecer a presença do Sérgio aqui também, tá? Tchau. Obrigada a presença do Sérgio, do Rei, aí eu. Pronto. Muito agradeço obrigado. Os dois. Sabe aquele negócio, aquele meme de todo mundo apertando a mão de todo mundo e vai virando e vai se apertando a mão, assim, muito obrigado, muito obrigado. Nós 3 agora. A gente tá assim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos aí, galera. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, galera. So now that you've got your James Webb telescope, be kind and let me go. You say NASA, they told me 12 tons is the perfect size. Wop, wop, shoo, wop, wop. They say bigger the better for seeing the stars at night. It's bigger, better, yeah, it's bigger, better. Won't be no tiny Senhoras e senhores, estamos chegando aqui nessa nova zona de recadinhos para fazer as suas respostas das suas perguntinhas. Não, zona de recadinhos não, é zona de respostinhas. Vocês entenderam? Abre pra direita, cruzou e bateu, gol! Galvão. Fala, Tino. Galvão, vai mudar. Saiu Sérgio Mates, é o nome dele, entra Rafael Mates no lugar. E mudando essa escalação, nós iremos fazer as respostinhas das perguntas que vocês nos mandaram. Lembrando que algumas perguntas foram perdidas por descuido nosso. Pedimos perdão. Então, temos respostas reduzidas desta vez. Faremos as respostas da mesma forma que foi feito da última vez, com os dois respondedores conversando entre si. Tudo bem? Tudo bem. Então, irei começar a primeira resposta. Rafael, podemos começar? Primeira pergunta. Pergunta. Isso. A primeira pergunta não é uma pergunta. É do Lucas.0110 e ele falou: adoro suas postagens. Obrigado, Lucas. Eu também adoro as minhas postagens. Não, nem um pouquinho. Eu esqueci agora o nome da palavra. Caralho, velho. Eu não sei que palavra que você quer falar. Faz uma pergunta. Você tá me perguntando qual é a palavra? Egocêntrico, narcisista. Nem um pouquinho narcisista. Beleza, tá. Na verdade, quem faz a maioria das postagens ultimamente tá sendo o Sérgio, então eu tô elogiando ele. Eu vou tirar esse elogio. Não quero. Se elogio o Sérgio, é horrível depois. Ficar aguentando ele. Cara, faz tanto tempo que eu não faço uma postagem lá. Pois é, Rafael. Em consideração, eu fiz aquela semana. Nossa, faz tempo já. Mas quando tava começando. Aí quando fez dos planetas, a maior parte fui eu que fiz aquele negócio. Rafael, isso tem quase 2 anos, Rafael. Eu sei, mas ainda assim, ainda conta. Tudo bem. Eu vou fazer igual um faxineiro e passar pano. Bom, agora vamos para uma segunda pergunta. Rafael, uma pergunta enviada pela Cabral Melks, Cabralmelks. Já posso participar do Soletrando com o Luciano Husk. Husk. Qual animal mais fascinante, na sua opinião, e por quê? Cara,
pra mim, eu acho que não tem bicho mais interessante que o ornitorrinco. O negócio é uma quimera de verdade, mano. É uma mistura de bico de pato, corpo de castor, bota ovo, é mamífero e tem veneno. Não tem como ter alguma coisa mais interessante que isso. E você esqueceu da parte mais importante. O quê? Nas horas vagas ele é um agente secreto e acaba com o Dr. Ruffensmith. Mas cara... Não é Ruffensmith, é Doofenshmirtz. Mas aí, eu não deveria falar isso, pô. Verdade, tô desmascarando a identidade secreta do Agente P. Tadinho. Você, qual que você acha? Qual que eu acho, cara? É claro, não vai ser melhor que um ornitorrinco, mas... Um koala. Pô. O koala pode dormir por 18 horas num dia. Ele vive a vida inteira dele em cima de uma árvore. E ele só precisa comer... folhas de eucalipto. Ele não tem que se preocupar com decidir o que ele vai comer. Ele não precisa se mexer praticamente. Ele só tem que ir até a comida, comer e dormir. Parece muita gente nessa quarentena. Parece muita gente nessa quarentena. Você tá falando isso porque você fez o Sapidex, né? Olha só! Quando que sai do koala? A gente tá gravando isso no dia 14. Eu acho que é hoje que sai do koala. Não, hoje é da capivara. Acho que eu vou mudar pro koala. Acho que eu vou postar o do koala hoje só por causa disso. Mas você deu spoiler do próximo. Sérgio. Bipa. Bipa a palavra. Bipa, na verdade, o símbolo da cidade de Curitiba. Aí fica de easter egg pra quem entender. Fica exatamente. Vamos lá. Tá, próxima pergunta, enviada pelo Nicolau Francisco Barbosa, tudo junto. Por qual motivo a cor vermelha tende a atrair demais a atenção humana, vírgula? Por que eu tô falando vírgula, não ditado? Por qual motivo a cor vermelha tende a atrair demais a atenção humana e por que é uma cor muito marcante? Cara, aí também vai variar da sua percepção de vermelho, né? Porque quase todo... Se você for daltônico, por exemplo. Mas quase todo daltônico consegue enxergar pelo menos algum tom de vermelho. Por ser uma cor muito básica, talvez seja isso que chame tanta atenção. Aí tem uma outra questão. Você falou da questão de ser comum, só que tem uma questão evolucionária também. Atrás disso, uma questão cognitiva do ser humano. Por quê? O vermelho foi uma das primeiras cores que a gente conseguiu, entre aspas, dominar, porque era a cor do nosso sangue. Se você for pegar as pinturas rupestres, muitas delas utilizavam as tonalidades vermelhas pintadas em sangue. E foi uma das primeiras cores que tomamos como consciência, muito antigamente, por isso que tem a questão evolutiva. O vermelho sempre foi uma questão de perigo, uma questão muito importante, porque é a cor do sangue. Afinal, você tá sangrando, se tem sangue, tá ruim o negócio. Exatamente, por isso que o vermelho é sempre considerado como uma cor muito chamativa por conta dessa relação evolutiva com o sangue, de chamar a atenção e de ser uma cor que te preocupa, uma cor que ativa uma parte do nosso cérebro que fala assim, opa, tem alguma coisa lá. Por isso da questão atrativa do vermelho. Eu li alguns estudos também que relacionam o vermelho com o fogo também. O vermelho, daí essa questão do vermelho e o amarelo com o fogo, por isso que tem que vermelho e amarelo é a cor da fome. Tipo, se você for pegar marcas como McDonald's, Burger King, tem aquela Wendy's, se eu não me engano, utiliza também. Várias marcas os girafas, várias marcas de comida utilizam o vermelho e amarelo. Nescau. Então, tem todas essas questões. Caralho, o Todd também? Mano! Viu? E assim, não tem... Essa que é a questão. São estudos que apontam essas questões, mas como é uma área um pouco mais... Como é uma área muito mais pro nosso cérebro, você não consegue precisar exatamente o porquê, qual que é o fator que causa isso, mas tem essa relação evolutiva do vermelho ser uma cor que sempre relacionada a alguma coisa muito importante ao ser humano, começando lá de muitos anos atrás com o sangue. Faz sentido, mas o vermelho também, como você falou, é associado ao fogo, né? Mas todo mundo sabe que azul é a cor mais quente, né? Azul é a cor mais quente. Eu sei que você fez referência com o filme. Mas falando sério, você vai ver, quanto mais azulado, branco a chama, mais quente ela é. Exato. E tem também as questões históricas do vermelho, que o vermelho era cor de nobreza. Se for ver capas de reis, eles usam vermelho.
sempre foi considerada uma cor muito nobre e tudo mais. Então tem várias questões históricas que fazem o vermelho ser uma cor muito pá pra nós. Mas aí, será que isso tudo é porque eles usavam o vermelho por já ser chamativo? Uma cor muito pá. Ou o vermelho virou isso porque foi usado tanto? Por que não os dois? Um caminhou junto com o outro. Vamos discorrer numa discussão super filosófica sobre o vermelho? Não. Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Agora uma pergunta que é mais para você, Rei. Do Edio Farias. Será abordado temas de tecnologia, hein, senhor fazedor de robôs? Talvez. Ainda não por enquanto, mas mais pra frente sim. Certeza? Porque eu tenho que escrever um roteiro e... Escrever roteiro é a coisa mais chata que tem, mano. Pois é. Eu não tenho paciência pra fazer isso, não. Mais pra frente sim, a gente sempre acaba abordando alguns temas de tecnologia nos podcasts, mas não diretamente. Um tema que você pode considerar como tecnologia é a série que a gente tá fazendo da história da eletricidade. Verdade. Que é os primórdios da tecnologia, de certa forma. É que hoje quando a gente fala, quando a pessoa fala tecnologia, já pensa no robôs, smartwatch, celular, qualquer essa coisa assim, né? Não pensa no... Mas por muito tempo tecnologia foi uma roda. Exato. O fogo. Fazer um martelo, uma lança, um arco e flecha. Se a pessoa tem um inglês bom, que eu não sei se tem legenda em português o canal, mas o How to Make Everything, que é um canal do YouTube, que o cara faz... Antes ele fazia tudo do zero, mas agora ele recomeçou todo o canal fazendo do zero mesmo, tipo... tecnologia antiga. Tipo, de começar da idade da pedra o negócio. É ele que fez a casa, ele mesmo fazendo os tijolos? Não. Esse é outro cara. Esse é o Primitive Technology. Ah, tá. Esse cara é um australiano que vai pro meio do mato só pra fazer essas coisas. Ah, tá. Então eu confundi. O How to Make Everything, ele é americano. Ele mora no norte dos Estados Unidos. Acho que em Minnesota. Entendi. Então ele deve torcer pro Vikings. Coitado, não tem Super Bowl. Tadinho. Bom, mas... Próximo? Uma pergunta do Erickson.bio. Vocês acreditam que o Homo sapiens realmente chegou na América pelo Estreito de Bering? Então, né? Tudo hoje em dia indica que sim, né? Mas... até o momento todas as evidências dizem que sim. Não é que nem no Alienígenas do Passado, que todas as evidências dizem que talvez. Será que alienígenas foram responsáveis pelas pirâmides do Egito? Veja nos próximos 50 episódios muitos fatos inconclusivos. Pegar até crânios mais antigos que acharam na América, batia bastante com ossadas encontradas na Ásia, que são da mesma época, mais ou menos da mesma época, né? Você pode colocar uma variação de milhares de anos, que são, para a antiguidade, é pouco tempo, né? Mas, ainda assim, eles são muito parecidos. E como era tudo congelado lá mesmo, então, era bem provável. E também levando em consideração a possibilidade de você atravessar o Estreito de Bering. Historicamente, o Estreito de Bering tem esse nome porque foi um cara chamado Bering que atravessou esse estreito. Ele saiu lá passando por um explorador russo, que era Vitus Bering, o nome dele, se não me engano. Tem duas versões pro nome dele. Se eu não me engano, tem uma versão que é Vitus Bering e uma versão que é Ivan Bering. Mas versões assim, a partir da tradução do russo, né? Da tradução alfabeto cirílico pro alfabeto latino que a gente utiliza. Então, cabiam essas duas diferenças de nome. Tanto é que ele atravessou, tem os estudos... Tem os relatos e os arquivos históricos dele atravessando a Sibéria e chegando lá no Alasca. Lá por 1780, mais ou menos. Ele fez essa travessia, meio que comprovando que era possível realizar essa travessia do Estreito de Bering para chegar aqui na América. É na América. Lá em cima. Aqui é América, pô. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amore. Pode ir pra próxima? Vamos para a próxima. Vamos lá. Uma pergunta do... Eu sou Odan 2. Ele costuma sempre mandar perguntas e ele falou assim: Pergunta pessoal. Vocês prefeririam ver o surgimento da humanidade ou o fim dela? Sim, o surgimento eu gostaria de ver só se fosse em time-lapse.
Esse é um negócio bem demorado, hein? Já o fim depende de que jeito que for o fim. Porque se for pra ser um fim lento e doloroso, também tem que ser em time-lapse. Time-lapse. Mas o que eu fiquei em dúvida com relação à pergunta dele é se ele queria que a gente visse, tipo assim, eu, como eu sou agora, vendo, sabe, num telão, por exemplo, vendo, ou eu presenciando esse momento, vivendo. Porque se eu fosse pra presenciar, eu não queria ver o começo da humanidade, o surgimento da humanidade. Eu não queria voltar a ser sei lá, não sei até que ponto que eu ia voltar a ser uma célula, um organismo unicelular. Eu entendi isso como até o pior episódio, um dos piores episódios do Love, Death and Robots, que tem lá dentro da geladeira, sabe? Ah, tá. Entendi. Se for mais ou menos assim... Aí você vê tudo. A questão do time-lapse é muito importante. Tanto é que no episódio é em time-lapse. Porque se você tivesse que presenciar, seria meio bosta. Porque é uma coisa muito lenta de você... o surgimento da humanidade. O pessoal pensa até que é uma coisa de um dia pro outro, de um ano pro outro. Mas não pensa que não pensa na questão evolutiva de você pegar milhares, milhões de anos até chegar no que tá hoje, né? Sim. Então, eu acho que se fosse em time-lapse, provavelmente eu gostaria de ver o surgimento, porque assim eu poderia tirar diversas dúvidas. Na verdade, eu acho que se eu pudesse realmente escolher, eu mandaria outra pessoa pra ver, porque provavelmente é uma pessoa mais capacitada pra entender muito melhor do que eu. Porque provavelmente eu deixaria muita coisa passar batido. Eu ia mandar o Átila, biólogo pesquisador. E conhecedor da porra toda. Mas tem um outro canal no YouTube, que é a história de quase tudo. Ou talvez eu for mandar o Pirula, porque o Pirula gosta de coisas demoradas. History of the Entire World, I guess. É um bom nome. Mas se fosse para escolher em time-lapse, eu preferia ver o surgimento. E daí o time-lapse do final da humanidade ia ser meio... Tipo... Tá aqui espalhado, aí vai diminuindo. Vai ser você assistiu o finalzinho de quando você tá jogando Plague Inc. Mas não tem graça. O que vai me trazer? Nada. Só vai ser legal você ver se for, tipo, o Krakatoa explodindo tudo. O maior problema vai ser assim... Eu posso até ver, mas independente pra quem eu contar, por exemplo, a pessoa provavelmente ninguém vai acreditar. Tipo assim, se a gente fizer isso, vai ser o fim do mundo. E daí? Eu vou ter que sofrer com isso pro resto da vida. E ninguém vai acreditar em mim. E eu não vou poder fazer nada pra mudar o final. Cara, a gente já sabe como é que tá caminhando as coisas aqui. A gente fala e não adianta nada, então... A gente já tá nisso. Então, esse que é o problema. Vamos pra próxima, então? Outra do Ed Farias. O Ed Farias mandou 2 perguntas? Mandou. Olha, ele tá pensando em só uns cast futuros, viu? Então, obrigado, Ed, por dar essas ideias de temas pra gente. Ele mandou aqui, futuramente vai ter algum conteúdo sobre biotipos? Bom... Primeira pergunta dentro dessa pergunta. Você fala biotipos ou biótipos? Exatamente. Essa é uma questão muito importante porque, dependendo do dicionário que você estiver lendo, vai ser abordado de uma forma diferente. Mas aí, nesse mesmo tema, a gente pode falar dos fenótipos ou fenotipos? Depende do que você quiser, do que você tá querendo abordar. Então, mas eu acho que a gente falaria de biótipos só não daria um cast em si. Eu acho que teria que ser um cast mais amplo sobre genética. Que daí a gente poderia colocar biótipos, fenótipos, voltar àquela aula de biologia do primeiro ano, azão. Aí sim eu acho que daria um cast maneiro. Um cast bem grande e com bastante informação. Talvez até dividir em algumas partes. Talvez uma série, por exemplo. Interessante. Obrigado pela dica. Valeu. Próxima... não sei. Eu não quero fazer pergunta desse cara. Tá, vou fazer. O Paulo VN, PAULLOVN, ele fez uma pergunta aqui pra gente. Se uma grande população fosse contaminada pelo Covid... Convide, eu tô lendo Convide. Mas ele porque escreveu Convide. Se uma grande população... então, mas eu esqueço. Se uma grande população fosse contaminada pelo Covid-19, o ar ficaria mais poluído? Eu não entendi exatamente o que ele é. Eu e o Rafael, a gente tava discutindo aqui pra tentar entender o que ele quis dizer com essa pergunta. Eu cheguei na conclusão que eu acho que ele quis dizer, tipo, imagina que você tá numa região, tipo Chernobyl, que teve um acidente nuclear e ficou infestado de radiação. Acho que se tivesse um local infestado de Covid, seria o ar ficaria poluído. O que ele quis dizer seria o ar ficaria cheio de Covid. Com uma nuvem de vírus eterna. Acho que foi mais ou menos alguma coisa desse tipo que ele quis dizer. E aí, Rafael, o que você acha sobre isso? Cara,
De vírus eu acho que não, mas talvez de fungos. Se fosse uma doença de fungos... Fúngica. Aí poderia ser, talvez. Se fosse uma doença tipo The Last of Us. Sim, os com todo mundo, com as pessoas, esporas voando, dispersas no ar. Aí sim. Mas, por exemplo, a não ser que todo mundo começasse a tossir, espirrar e falar sem parar ao mesmo tempo. E... tipo, realmente sincronizado pra formar uma nuvem de saliva e gotículas de água com Covid nas gotículas de água, né? Acho que não. Se a pessoa estiver usando uma máscara, por exemplo, é aquela questão que se uma pessoa que está contaminada estiver usando uma máscara, o risco de passar a contaminação para uma outra pessoa já cai bastante, porque ela, entre aspas, isola, ela impede que as gotículas e que o vírus seja dispersado no ar. Então, não exatamente, o ar não ficaria poluído. O ar ficaria poluído, por exemplo, se você quisesse pegar um monte de pneu e colocar fogo, igual muitas pessoas fazem. Aí ficaria poluído. Se você tá com aquele lixo no fundo de casa, aí vem teus vizinhos vem chato e taca fogo e tudo. Aí ficaria poluído. Principalmente quando vê que você lavou a roupa. Principalmente quando vê que você lavou a roupa ou lavou a calçada ou o quintal. Dá uma raiva isso. Dá uma raiva. Bom, eu acho que é isso. Essas foram as perguntas. O Sérgio vai ficar muito bravo porque o cast já tá bem grande e as respostas ficaram bem grandes também. E é isso. É muito mais divertido quando ele não tá presente. É isso aí, galera. Eu acho que a gente vai terminar por aqui. Vamos pedir para que todos continuem em casa, se possível. Quem tem que sair, infelizmente, tem gente que não pode parar. Tomem cuidado. Bebam água, se hidratem, durmam bem, fiquem em casa, porra. Você parece o Sérgio falando. Ah não, agora ele mudou o coisa dele, é por isso mesmo. Então. Mas enfim. Valeu, galera! Continua se cuidando, ok? Ok, galera, é hora de dar tchau, 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 tchau. Voltando, então vamos voltar aí pro projeto da construção do Hubble. Nós sabemos que é um projeto dessa magnitude aí. Ai, meu cachorro, peraí. Começou. Eu tô com medo dela começar a uivar, porque tem hora que ela engatilha o uivo. Tem hora que ela engatilha os uivos e não para, cara. Chama o Chupicho pra bater nela. O Chupicho é brabo. Não bate nela, não bate. O Chupicho é meu gato gordo. Então o gato pode. Ele é meu. Como que é o nome daquele gato do. Sabe o gato de botas do Shrek? É o para Garfield. sempre. Isso daí, o Chupicho é o Garfield. É gordo e fica deitado o dia inteiro. Come lasanha. Lasanha. Alô? Foi de propósito. Achei que tinha caído. Não, era só pra dar um drama. Ai, meu Deus. Vocês terem noção de quão pequeno é isso?